Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta, mais uma aulinha de Deu microfone, nada, né? Hã? Deu microfone, nada, né? Pode crer, mano, aí 20 anos de curso, né, cara? 20 anos de curso, cara! Tu vai botar o fuzil aonde, diretor? Pelo amor de Deus, olha aqui, mano. Olha aqui o mole, cara, que eu dei, cara. 20 anos de curso. Tá todo mundo aí, ó. Maxwell, Fábio Chaves, Natai Lima, Ivonete, Vitor Allen, ó, todo mundo presente, cara. Maria Oliveira. Hoje eu tô sem boné, hoje eu tô aqui com a vida nua e crua, a vida como ela é, certo? E tô botando o microfone ao vivo aqui pra você, porque a gente tava aqui na resenha do Vasco e eu esqueci de colocar o microfone, gente. Mas agora tá tudo certo. Olha lá. Perfeito, maravilha. A Ivonete fofinha, normal esquecer, prof. Valeu, Ivonete, obrigado, tá? Então tá todo mundo aí, ó. Tem a Belisa, tem a Maria das Dores, tem a Michele, todo mundo presente pra gente ver a nossa segunda aula de hidrostática, não é isso? Galera que é do Rio de Janeiro, hoje tá com aquele climinha de segunda-feira, né? Porque a gente teve um feriadão, né, de quinta passada até hoje, em casa, uma semana aí, né? E agora a gente tá voltando com esse climinha de segunda. Bom que amanhã já é sextou de novo. Show de bola. Beleza? Pessoal, hoje vamos dar sequência na hidrostática. Lembra que na última aula a gente falou sobre pressão e densidade. A última aula, na verdade, foi de exercício, né? Foi antes. Então, assim, só para dar uma relembrada, aqui, ó. Privilege on Physics. Já viu quando tu liga a série, né? Privilege on Physics. Então, na temporada passada, no capítulo anterior, né, a gente tinha visto que pressão é força sobre área. Perfeito? E que densidade é massa sobre volume. Quais são as unidades do sistema internacional? Pressão está em Pascal, força está dada em Newton e área está dada em metros quadrados. Aqui, ó, massa é quilograma, volume é metro cúbico e densidade vai ser o quê? Quilograma por metro cúbico. Perfeito? Então isso aí foi o que a gente falou na última aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre alguns teoremas. Na verdade, são 3 teoremas que a gente vai trabalhar aqui, ó. O primeiro deles, sem mais delongas, é o Teorema de Stevin. E aí, basicamente, essa é a hidrostática, né? Você tem pressão e densidade, que você estuda antes, para você entender essas duas grandezas, né? Entender um pouco melhor, apesar delas, densidade principalmente, né? Não ser o primeiro contato, você já viu isso em alguns outros momentos. E a gente estuda os 3 teoremas, Teorema de Stevin, Teorema de Pascal e o Teorema de Arquimedes, tá? Com isso a gente fecha a hidrostática. Então vamos lá, vamos ao Teorema de Stevin. O que é o Teorema de Stevin? Bom, imagine o seguinte, ó, imagine que você está aqui você tem um lago aqui, ó, e você está aqui, né, no interior do lago, você está nesse ponto aqui,
Então existe aqui uma coluna de líquido sobre você, né? De uma certa altura H. Perfeito? O convênio hoje em dia está muito caro, que é pela idade, por faixa etária. E aqui não, aqui é fácil, não tem burocracia, não tem carência. E é um valor que não dá uma pizza. E a tua família está coberta. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. O famoso DGH. Isso aqui, ó, é a pressão hidrostática, ou seja, é a pressão que o fluido está aplicando sobre o cara. Só que além do fluido, você tem a atmosfera aqui, né? Você sofre uma pressão atmosférica, né? Que ao nível do mar, eu cheguei a colocar para você isso quando a gente falou de pressão, ao nível do mar a pressão atmosférica é de aproximadamente 10 a quinta pascal. É a pressão ao nível do mar. Você não precisa decorar isso não, tá? Isso vai ser dado para você, mas pelo fato de a gente estar aqui imerso numa atmosfera, a gente está sendo pressionado por essa atmosfera, é a pressão atmosférica. Tá legal? E aí, ó, qual vai ser a pressão, então, total que esse cara vai sofrer lá naquele ponto? Pressão, uma grandeza escalar, gente. Então, a pressão total vai ser a soma das pressões. Então, a pressão que esse cara vai sofrer naquele ponto vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Certo? O que tem em cima dele? Tem atmosfera e tem água. Então, isso aqui, ó, vai ser a pressão total que o cara vai sofrer. Por exemplo, sei lá, eu falo para você assim, ó, a densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. O valor que a gente vai usar muito também, mas você não precisa decorar. A aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu falo para você que a pressão atmosférica ao nível do mar vale 1 vezes 10 a quinta pascal. Isso aqui, inclusive, a gente chama de 1 atm. 1 atm é 1 vezes 10 a quinta pascal. É a pressão ao nível do mar. Também é dado para você, tá? Aqui no Rio de Janeiro você sofre uma pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal. Se você vai para um lugar mais alto, né? Por exemplo, aí, ó, o Vasco foi jogar com o Melgar, lá na altitude, né? A pressão atmosférica lá é menor. Por quê? Porque a densidade do ar lá é menor. Então a pressão é menor. Certo? E aí isso provoca, inclusive, dificuldade para respirar e tal. Por quê? Tem que ter diferença de pressão para o ar entrar e sair, né? Quando você puxa o ar, ó, a tua caixa torácica aumenta o volume, cai a pressão lá de dentro. Então a pressão dentro do pulmão fica menor do que a externa. Aí o ar vem de fora para dentro. Porque o ar ele vai de onde tem mais pressão para onde tem menos, né? Aí o ar entra. Eu abro a minha caixa torácica, diminui a minha pressão interna, a pressão externa empurra o ar para dentro. Quando eu quero soltar o ar, o que eu faço? Eu contraio a minha caixa torácica, aumentando a pressão de dentro. Ela fica maior que a pressão de fora. Eu empurro o ar para fora. Basicamente isso. Agora, quando eu faço assim, ó, diretor, eu diminui a pressão, né? Só que eu tô na altitude. Lá fora a pressão também não é tão grande. Então a diferença de pressão minha pro lado de fora não é tão grande. Então eu sinto que eu tenho dificuldade para o ar entrar. A pressão externa é menor. Não causa essa diferença de pressão tão grande, né? Então tu tem dificuldade. Agora, tem outros fatores também biológicos, questão das hemácias e tudo mais, que o professor de biologia vai te explicar isso melhor. Mas fisicamente, a gente consegue explicar também o porquê que as pessoas têm essa certa dificuldade para respirar. É por conta de uma diferença de pressão, né? Então a pressão atmosférica ao nível do mar, aqui por exemplo, numa cidade litorânea, né, como o Rio de Janeiro,
a pressão vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Aí, por exemplo, vamos supor que você vai mergulhar, e aí você mergulha na água, e aí você está lá numa profundidade de 40 metros. A pergunta que eu te faço é, qual é a pressão que você vai sofrer lá naquele ponto? Olha lá. Pronto. A pressão que você vai sofrer vai ser o que tem em cima de você, que é o quê? A atmosfera mais a água. Né? Se você estivesse aqui na superfície, só tem atmosfera em cima de você. Então qual é a pressão que você sofre? Só atmosférica. Agora você vai mergulhando na água. Além da atmosfera tem uma coluna de líquido. Então tu sofre uma pressão total que vai ser a soma dessas pressões. Logo a pressão total vai ser, ó, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta. E a pressão hidrostática vai ser o quê? DGH. A densidade é 1000. Tudo no sistema internacional, hein? Essa pressão tem que estar em Pascal, essa aqui tem que estar em... A densidade tem que estar em, ó, quilograma por metro cúbico, gravidade metro por segundo ao quadrado e altura metro. Todo mundo no sistema internacional. Ah lá, densidade é 1000, gravidade é 10 e profundidade é 40 metros. Certo? Melhor, vou botar 10 que eu quero chegar num resultado conhecido aqui. Imagina que você afundou só 10 metros. Vou botar aqui 10 metros de profundidade. Tá? Você mergulhou 10 metros. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 1000 vezes 10 vezes 10, cara, isso aqui dá 10 a quinta. Né? São 5 zeros. Isso aqui vai dar 10 a quinta. Então você vai ter, ó, 1 vezes 10 a quinta, mais, isso aqui também dá 1 vezes 10 a quinta. Ou seja, a pressão total que você sofre é 2 vezes 10 a quinta Pascal. Como cada 10 a quinta é 1 atm, você poderia dizer que 2 vezes 10 a quinta Pascal é a mesma coisa que 2 atm. Olha o resultado que você tirou. A cada 10 metros de profundidade na água, você sofre mais um 10 a quinta. Se aqui a profundidade fosse 20, aqui daria 2 10 a quinta. Se a profundidade fosse 30, seria 3 10 a quinta. Então assim, conclusão que você tira, né? Que o Teorema de Stevin entrega pra gente essa conclusão, que isso aqui, inclusive, ajuda pra caramba. Você mata um monte de questão sabendo disso aqui, ó. Que na água, claro que isso aqui é na água, né, quando a densidade da água vale 1000, na água, a cada 10 metros de profundidade, você sofre mais 1 atm. Ou seja, mais 1 vezes 10 a quinta Pascal. É um acréscimo de pressão. Cada 10 metros de profundidade, mais um 10 a quinta. Mais 10 metros de profundidade, mais um 10 a quinta. Então dá para você fazer essas contas de cabeça, né? Pô, se eu tiver a 200 metros, se a cada 10 metros dá 1, 200 metros dá 20. 20 atm. Então a água, né? 200 metros, a água faz uma pressão em você de 20 atm. Mais 1 atm da atmosfera, você sofreria 21. Porque a pressão total é a atmosfera, né? Mais a coluna de líquido. Por exemplo, foi o que aconteceu naquele caso lá dos bilionários que foram naquele submarino, né? Os caras entraram no submarino e aí o submarino ele tem que ter uma carcaça ali que suporte o quê? A pressão, porque o lado de fora você tem a água mais a atmosfera pressionando o submarino. Perfeito? E lá dentro a pressão tem que ser aproximadamente 1 atm, porque o cara tem que respirar ali, né? Com pressão de 1 atm. Então imagine que você pressurizou ali o submarino lá dentro com a pressão de 1 atm e foi descendo. E aí a pressão lá dentro onde a galera está respirando é 1 atm e lá fora a pressão vai só aumentando, vai só aumentando. Cara, a carcaça do submarino tem que ser resistente para suportar essa diferença de pressão. Só que sei lá o que aconteceu, parece que os caras perderam o controle, né? Não teve um negócio desse, né? Parece que perdeu o controle lá do submarino, não sei qual foi a parada. E o submarino começou a afundar muito, afundou mais do que deveria. Ou seja, ele foi atingindo profundidades em que a pressão de fora foi aumentando, superando o quanto que a carcaça suportaria. E aí o que aconteceu? Chegou um certo momento que a pressão de fora foi tão grande que, ó,
esmagou o submarino. Tipo, né? Uma lata de refrigerante que você pressiona, né? Como ela é molinha, tu amassa. Então foi o que aconteceu, né? Olha lá, a Paula Veridiano falou exatamente o que eu falei, ó. Perfeito, Paula. É isso. Show de bola. Então, galera, tira print aí do Teorema de Stevin, que é basicamente para quê? Calcular a pressão dentro de um líquido, dentro de um fluido em repouso, tá? Um fluido que tem densidade constante, né? Tá parado. A pressão vai depender somente da densidade do fluido e da profundidade. Show de bola. Vamos para o outro teorema que a gente vai ver hoje. O outro teorema é o Teorema de Pascal. Cara, esse teorema aqui é muito legal, hein? As pessoas, elas têm... As pessoas, elas desdenham um pouco do Teorema de Pascal, mas o Teorema de Pascal, ele tem muita aplicação, cara. E é bem interessante, olha só. Olha o que o Pascal descobriu. Pascal, né? O cara que dá o nome aí à unidade da pressão. Teorema de Pascal. Então vamos lá. Imagine que eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, 2 cilindros. Olha lá. Peguei aqui 2 cilindros. Comuniquei esses cilindros aqui, ó. Liguei eles, tá vendo? Então você tem aqui um cilindro e aqui o outro cilindro, ó. Tá lá. Pronto. Comuniquei os 2 cilindros. Eles têm um, né, que a gente chama de pistão ali, né? Tipo um êmbolozinho, tá certo? E aqui dentro eu coloquei uma espécie de óleo. Água, podia ser água também. Qualquer fluido ali que seja incompressível. O que é incompressível? Você não consegue comprimir ele. Por exemplo, eu não poderia botar ar, porque o ar é facilmente, né, comprimível. Então, eu tenho ali um líquido, né, um fluido que está preenchendo os 2 recipientes, tá? O Pascal, ele descobriu o seguinte, que o acréscimo de pressão, ele é transferido para todos os pontos do fluido. De que maneira? Por exemplo, se eu pressionar aqui, ó, essa tampa, imagina que essa tampa aqui tem uma áreazinha A1. E eu faço uma força aqui, ó, uma força F1 nessa área A1. Então eu estou pressionando, né? Porque se eu pegar a força que eu apliquei e dividir pela área, eu estou aplicando uma pressão ali. O que acontece? Essa tampa vai pressionar o líquido que está embaixo. O líquido que está embaixo vai pressionar o que está embaixo, que vai pressionar o que está embaixo. E a pressão, ela é transferida integralmente. É a mesma pressão. A mesma pressão que a tampa fez no líquido, o líquido fez no outro. E o outro fez no outro, e o outro fez no outro, o outro fez... E não é a mesma força, é a mesma pressão. Aí que é a grande sacada do Pascal. E aí o líquido pressionou o outro, que pressionou o outro, que pressionou o outro, certo? Um líquido vai empurrando o outro ali, vai pressionando o outro, vai pressionando o próximo, a seguir. Pressionando, 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 até que essa camadinha de líquido aqui pressiona a tampa. Pressiona a tampa tem uma área, sofre uma força. Uma força 2 aqui, ó. Essa tampa sofre uma força 2, essa tampa que tem uma área A2. O que o Pascal descobriu é que a força não é igual, não é a força que é igual. Quem é igual? A pressão. O acréscimo de pressão de um lado, vou chamar de ΔP, assim, que é para simbolizar o acréscimo, né? O acréscimo de pressão de um lado tem que ser igual ao acréscimo de pressão do outro. E o que é pressão? Pressão é força sobre área, ó. Ou seja, força 1 sobre área 1 tem que ser igual a força 2 sobre a área 2. Foi isso que o Pascal percebeu. E aí você vai falar para mim, mestre, e daí, mano? O que eu tenho a ver com isso? O que de legal tem nisso? Olha como é que tem de legal. Quer ver? Exemplo. Imagine que eu fiz uma força F1 ó, de, sei lá, 10 newtons nessa área A1 que vale 1 metro quadrado. Vou botar assim na unidade padrão, mas podia ser qualquer unidade, né? A outra área
A2 vale, sei lá, 20 metros quadrados. A área é maior. Qual vai ser a força que aquela tampa ali vai aplicar? Num objeto que você coloca aqui, por exemplo. Você pode colocar um objeto aqui qualquer. Essa tampa vai fazer uma força nesse objeto. Que força vai ser essa? Bom, pelo princípio de Pascal, a pressão que eu apliquei aqui tem que ser igual à pressão lá. Então, a pressão que eu apliquei aqui foi F1 sobre A1. Essa pressão tem que ser igual à pressão do outro lado, F2 sobre A2. F1 vale 10, A1 vale 1. F2 eu quero descobrir e o A2 vale 20. Se eu multiplicar cruzado, gente, olha a força que eu vou obter. 200 newtons. Uma força 20 vezes maior. É lógico no sentido, se eu aumentei a área 20 vezes, a força tem que aumentar 20 vezes. Esses caras aqui são diretamente proporcionais. Né? Se esse cara daqui para cá aumentou 20 vezes, para essa fração ser igual, a força também tem que aumentar 20 vezes. Então veja, eu fiz 10 newtons e obtive 200. Sabe o que o Pascal descobriu, cara? O Pascal descobriu um multiplicador de força. O que é isso aí? O macaco hidráulico do automóvel. Já parou pra pensar nisso? Tu gira uma manivela e tu levanta um carro, mano. Que aparelho mágico é esse? Que maluquice é essa? Né? Que tu gira uma manivelazinha ali e tu levanta um carro. Sabe o que tá fazendo ali? Quando tu gira aquela manivelinha, tu tá fazendo uma forcinha num tubinho que tem uma área pequenininha. Tá empurrando o óleozinho naquele tubinho. Esse óleozinho vai se espalhando e vai empurrando uma tampa maior, ó. Com uma área maior, você acaba resultando numa força maior, capaz de levantar um carro. Pô, incrível, não, cara? Não é fantástico isso? Ó, macaco hidráulico, prensa hidráulica, alicate hidráulico, elevador hidráulico, direção hidráulica. Tudo que tem um nome hidráulico é baseado no teorema de Pascal. De você empurrar o óleozinho numa areazinha pequena, e tu faz uma forcinha numa areazinha, obtém uma forçona numa areazona. É o princípio do Pascal. Pô, é incrível isso. Sim ou não? Concorda comigo? Então, esse é o princípio, esse é o teorema de Pascal, que é o princípio das prensas, né, hidráulicas. É o princípio de qualquer sistema hidráulico. A pressão que você aplica de um lado tem que ser igual à pressão que você aplica do outro. É isso. Tá legal? Maravilha? Olha lá. A Paula Veridiano falou, o teorema de Pascal é muito utilizado para projetos de elevadores e oficinas mecânicas. Perfeito, é isso. Qualquer situação aí que você tem hidráulico é o princípio de Pascal. Bom, tudo bem. Dá um print aí no teorema de Pascal, que é o segundo teorema. Então veja, ó, primeiro eu te mostrei como é que a gente calcula a pressão dentro d'água. Mergulhador. Mergulhador afundou lá. Qual é a pressão que ele sofre lá dentro? Você calcula. Depois eu te mostrei como é que através de um fluido em repouso eu consigo multiplicar minha força. Aí foi o Pascal. Então é mais uma aplicação aí dos fluidos em repouso, né? Eu posso colocar um fluido em repouso em vasos comunicantes que tem áreas diferentes e com isso multiplicar minha força. Show? E o terceiro princípio, o terceiro teorema, é o teorema de Arquimedes. Deixa eu apagar aqui. O grande Arquimedes. Arquimedes era um cara, meu irmão, fantástico. Arquimedes, ele atirou para tudo quanto é lado. Era um cara muito inteligente, um cara que tem várias invenções aí na conta dele. E o Arquimedes, cara, esse teorema de Arquimedes, na verdade, nem foi escrito por ele, mas recebe o nome dele, né, em homenagem a ele. Mas o que o Arquimedes ele apresentou pra gente é o seguinte: o Arquimedes foi um dos primeiros ali a pensar na ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sabia dessa? Sabe disso, né? Apesar de você pegar o trem, diretor, tu pega trem, metrô, 6 horas, 7 horas da manhã? Ou já peguei trem, metrô, 7 horas da manhã, irmão. Aí você sabe que o Arquimedes está errado ali, né? Que dois corpos ocupam sim o mesmo lugar no espaço. Que tu tem tanta gente ali no mesmo lugar que tu não acredita nisso, né? Mas o Arquimedes foi o primeiro cara que concebeu essa ideia. Como que foi isso? Tu sabe essa história? Tu sabe essa história, diretor? Da coroa?
Arquimedes, ele trabalhava para o rei, né? Ele era tipo o sábio do rei. Aí o rei deu uma quantidade de ouro pro ferreiro lá, pro Ourives, fazer uma coroa, né? Coroa de ouro. E aí deu lá, sei lá, vamos chutar aí, 500 gramas de ouro. Falou, meu irmão, quero uma coroa aí de 500 gramas de ouro. Beleza. O cara levou o ouro para casa, foi fazer a coroa de ouro. Voltou o cara com a coroa de ouro. O rei pegou, botou na balança, 500 gramas, é ouro mesmo. Porra, maravilha, obrigado. Só que o rei, um cara muito desconfiado, pensou assim, porra, e se esse maluco me enrolou? Por exemplo, esse cara... Vai ter misturado. Dentro ali pode ser prata, pode ser latão. E ele jogou só, imagina só, desses 500 gramas, tu bota no bolso 400, faz uma coroa de latão, pega 100 gramas, banha ela e me entrega. Como é que eu vou saber se lá dentro é ouro também? E aí ele mandou essa pro Arquimedes aí. Arquimedes, toma aí, meu irmão, resolve esse problema pra mim. Mas não é pra danificar a coroa, porque pra quebrar a coroa lá dentro eu também faço. Eu quero que você faça isso sem danificar a coroa. E o Arquimedes ficou, caraca, meu irmão, como é que eu vou resolver esse problema aí? Aí Arquimedes foi pra casa, né? Foi pra casa, papapá. Aí, pô, pensando nisso, pensando naquilo, como é que eu vou fazer isso, tal. Arquimedes foi tomar um banho. Foi tomar um banho e levou a coroa pra tomar um banho. Que fique claro que é a coroa do rei, né? Não é uma senhora de meia idade. É uma coroa que o rei bota na cabeça. Ele foi lá, entrou na banheira. A banheira estava lotada de água até o talo. Quando ele entrou na banheira, obviamente, ele era esperto em algumas coisas, para outras nem tanto. Porque quando ele entrou na banheira, obviamente, o que aconteceu? Caiu água no banheiro todo, teve que secar aquela porcaria, porque saiu água pra caramba. Só que foi aí que ele pescou a ideia, porque quando ele entrou na banheira e a água saiu, ele pensou, cara, o volume de água que saiu é exatamente igual ao volume do meu corpo. Porque o meu corpo agora está ocupando um espaço que antes era a água que estava ocupando. Mas como o meu corpo entrou, a água teve que sair. Então o volume que saiu é igual ao volume do meu corpo. Aí ele pensou numa ideia de resolver esse problema. A emoção foi tanta, né? Que reza a lenda que ele saiu da banheira louco para contar a história e saiu correndo nu em direção ao rei, gritando Eureka! 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 Já escutado essa palavra Eureka? Eureka usa no filme, usa em novela, né? Que é uma palavra que dá ideia, né? Que simboliza quando você teve uma ideia. Eureka! Eureka! Então ele saiu correndo, gritando Eureka! Eureka! Nu pelo reino, né? Daquela emoção toda para contar ao rei como que ele ia resolver aquilo. E aí, por quê? Como que ele vai resolver? Antes de eu falar do teorema, eu vou te explicar o que ele vai fazer. Molha. Sabendo disso, molha. Por exemplo, você pega 2 potes com água, diretor, até o talo aqui, ó. Bota água até 2 potes iguais com a mesma quantidade de água. Certo? Num você tem a coroa, que é supostamente de ouro, 500 gramas de ouro. E no outro você pega uma barra, que você sabe que tem 500 gramas de ouro. Uma barra de 500 gramas de ouro. Olha lá. Então as duas barras têm a mesma o quê? Massa. Se as duas forem o quê? Tem que sair a mesma quantidade de água. Se sair uma quantidade de água diferente, é porque a coroa não é só de ouro. Misturou com alguma outra parada. Hã? Porra, genial, né? Provavelmente, gente, essa história não aconteceu. Né? Mas, não, isso eu não tô dizendo, sou eu que estou dizendo não, tá? Historiadores da ciência. Poucos acreditam que essa história de fato ocorreu. Mas, se por acaso ocorreu, né? Porque você está querendo saber o final, né? E aí, o cara roubou, não roubou? Como é que foi a história? Se por acaso ocorreu, não daria para o Arquimedes perceber isso. Então, assim, eu prefiro acreditar que ocorreu e o Arquimedes olhou, viu que não tinha diferença e falou, ó, o cara é honesto.
Rei, o cara é honesto. E aí o rei deu parabéns pela tua honestidade. Deu um presente, ficou todo mundo feliz. Não interessa se a coroa lá dentro. Porra, o cara já é o rei, porra. Bota essa porra na cabeça aí, né? Pra que tu quer saber se lá dentro é ouro ou não? Mas por quê? Porque se ele tivesse misturado com outro metal, a diferença de densidade é muito pequena. Então daria uma diferença de volume muito pequena. Praticamente imperceptível. Entende? Se o Neymar usar um tênis falso, alguém vai reparar? Ninguém vai reparar se o Neymar tá usando tênis falso. É lógico que não. Imaginar. Não vai, mas e daí? Usa, né? Ele vai botar o relógio e vai falar que é 300 mil, eu vou acreditar, pô. Óbvio. Então, pô, o que o rei tá querendo saber se lá dentro é ouro ou não? Pelo amor de Deus. Certo? Mas vamos lá, vamos ao Teorema de Arquimedes. O Teorema de Arquimedes diz o seguinte, ó. Que quando você coloca um objeto dentro, né, de um fluido em repouso, olha lá. Esse objeto, pela diferença de pressão, a gente acabou de falar do Esteven, né? Olha lá. Pela diferença de pressão, porque concorda que embaixo a profundidade é maior do que em cima, no topo? Então embaixo a pressão é maior do que em cima, ou seja, acaba resultando numa força de baixo para cima. Então, todo objeto que está imerso num fluido, nem que seja uma parte dele, sofre uma força para cima. Essa força para cima a gente chama de empuxo. Esse é o Teorema de Arquimedes. É por isso que você boia. É por isso que o navio boia. Por que o navio não afunda? Porque ele sofre o empuxo, que é a força que um fluido aplica sobre um corpo. E sabe, agora que é a parte mais maneira, diretor, sabe como é que se calcula o empuxo? Empuxo, olha lá como é que é o empuxo. Empuxo é Vasco da Gama, sempre aponta para cima. Gostou? Esse V aqui é o volume que está submerso. Cuidado, não é o volume do corpo nem o volume do líquido. É o volume somente que está submerso. Então se eu botar metade do bloco aqui, vai ser volume de metade dele. Se eu botar o bloco inteiro, vai ser o volume dele todo. Então o volume submerso. Densidade do líquido, até porque é o líquido que aplica essa força. Quanto maior a densidade, maior o empuxo. Por exemplo, é por isso que é mais fácil você boiar na água do mar do que na água da piscina, porque a água do mar tem sal. A densidade da água do mar é ligeiramente maior do que a densidade da água da piscina. Então você tem uma densidade maior, né, para ter aquele empuxo para te sustentar, ó. Se você tem uma densidade maior, você não precisa ter um volume tão grande, você pode ter um volume submerso menor. Então você boia com uma parte do teu corpo menor para dentro d'água. E gravidade, que não muda. Certo? Esse aqui é o empuxo, é a força vertical para cima. Sempre aponta para cima. É o Vascão, tá bom, Maria Fernanda? Sempre aponta para cima. É o Vasco da Gama. Olha lá. Agora alguém perguntou, a Beli, e quando o objeto afunda? Então, Beli, se o peso for maior do que o empuxo, ele afunda. Né? Você tem esses casos aqui, ó. Ó, por exemplo, imagine, diretor, você colocou aqui, ó, um isopor. O isopor tá banhando na água. O isopor, cara, ele é levinho, ele tem um peso pequenininho, né? Ele tem um pezinho. Se ele tem um pezinho, ele precisa somente de um empuxinho para poder sustentar ele. Ó, e qual vai ser o empuxo que o isopor vai sofrer? Densidade do líquido, da água, gravidade. Esses caras aqui não mudam. Volume submerso. Então, se você precisa de um empuxinho, você tem um volume submerso pequenininho. Pode ver que o isopor fica só com a frechinha dentro da água. O volume submerso é pequenininho porque você precisa do empuxinho. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Pega essa tua tampa aí, essa tua prancha de isopor e bota um tijolo em cima. O que vai acontecer com o isopor? Ele dá uma afundada, não é? Dependendo do isopor, até continua flutuando. Mas ele dá uma afundada por quê? Porque agora o peso do teu conjunto aumentou. Olha que interessante isso. Se o peso aumentou, para eu poder sustentar esse conjunto, o que tem que acontecer com o empuxo? Aumentar também. O empuxo para cima tem que ser igual ao peso para ele continuar flutuando. E como é que eu aumento o empuxo? É a densidade do líquido que muda?
Não, o líquido é o mesmo. É a gravidade? Não, a gravidade é o planeta. O que aumenta é o volume submerso. É por isso que o troço afunda um pouco mais, ó. Ele afunda um pouco mais para poder aumentar o volume submerso. E aí, quando aumenta o volume submerso, aumenta o empuxo. Aí, olha lá. Bota mais um objeto. Vai afundar mais. Bota mais um objeto. Vai chegar uma hora, cara, que esse troço vai afundar todo. E o empuxo não vai ser suficiente para sustentar o peso. Aí o objeto é mais pesado do que volumoso, né? Ou seja, ele é mais denso. Certo? Que ele tem muita massa e pouco volume, ó. Então ele é muito denso. Se ele é muito denso, o que acontece com ele? Ele afunda. É por isso que um corpo denso afunda, né? Por quê? Porque ele tem mais massa que volume. Então ele vai ter mais peso do que empuxo. Porque o peso dele depende da massa dele. Mas o empuxo, que é a força que a água faz, depende do volume dele. Que está submerso. Entendeu? Então, quando o cara é muito denso, é porque ele tem muita massa e pouco volumoso. Então, ele tem muito peso e pouco empuxo. Aí ele afunda. Lembra daquele filme do Titanic? O filme do Titanic é um clássico, se você não viu ainda, veja, tá? É um filmaço. E o filme do Titanic, a galera sacaneia o Jack. Porque no final, vou te contar o final aqui, tá? Porque se tu não viu até hoje, a culpa é tua, não é minha. Né? Não é spoiler agora, já passou da época. Mas no final, o Jack, ele salva a Rose, porque tem uma porta de madeira lá, boiando, e a água gelada pra dedéu, água muito gelada, tu não pode ficar mergulhado naquela água ali, porque você começa a perder calor, vai morrer por hipotermia. Então, o Jack acha uma porta velha lá no meio dos destroços e bota a Rose em cima da porta aqui, ó. A Rose. E o Jack fica aqui, ó. Na água. Certo, raça? Tá visualizando essa cena? Tu olhou pra cá, tu falou, é o DiCaprio. Com certeza. Não é? Tá ali, ó. O Jack na porta. Rose, vai dar tudo certo, Rose, a gente vai sobreviver, o caramba. Jack, pô, além de tudo, é um cara positivo, né? Um cara otimista. E a Rose desesperada ali, ele, calma, Rose, tá tranquilo, sei o quê. E a Rose ali. O que aconteceu? O tempo foi passando, papapá, não chegava ajuda, né? Quando começou, chegou um barquinho, a Rose pegou um apito, começou a apitar, os caras foram, e tem gente viva ali, vamos lá. Quando ela foi, Jack, vambora, Jack. Chegou gente. E o Jack, meu irmão, ali, ó, durinho, mano. E ela, qual é, Jack? Bora, Jack. Tapinha na cara, qual é, Jack? Acorda aí, mané, os caras chegaram. E o Jack? Pô, o Jack morreu aí. Pô, mó cena triste, né? Todo mundo chora no cinema, cara. Pô, o Jack morreu, mano. Aí vem aquele momento. Porra, Jack é burro, paga. Por que o Jack não subiu na porta, cara? Porta grande. Podia deitar os dois um do lado do outro. Podia ficar sentado. Aí, na época, saiu até uns memes, né? Maneiras diferentes do Jack e da Rose ficarem sobre a porta. Pô, mano, eu vou te falar. Desculpa aqui. Mas um bando de imbecil, os caras que sacanearam o Jack. O Jack que era o inteligente da história. O Jack sabia o teorema de Arquimedes. Porque quando você bota o Jack em cima, o que tá aumentando com o teu conjunto aqui? Se você pegar o Jack, tira o Jack daqui. Jack, sobe na porta. Jack, subiu na porta. O que tu aumentou aqui? Porra, o peso aumentou, cara. Pra isso aí ficar boiando, flutuando, tem que aumentar quem pra cima? O empuxo. Como é que o empuxo aumenta? Aumentou a densidade do líquido? Não, a água é a mesma. Aumentou a gravidade? Não. Quem tem que aumentar para o empuxo aumentar? Volume submerso. Então, cara, a porta ia afundar, cara. Se o Jack só... Não é espaço lateral pro Jack ficar do lado. A porta não tinha... você não tem a profundidade ali. A madeira não vai te dar essa flutuabilidade. Porque quando o Jack subir, vai ficar um peso tão grande que vai afundar e vão ficar os dois na água, pô. E aí os dois na água morreriam os dois. Ou seja, Jack deu a vida... Exatamente, olha lá. M. Alves falou, ele que deu a porta pra ela. É isso. O Jack, ele deu a vida por ela, cara. O último dos românticos. Entendeu? O cara só não é mais romântico que Racine. Racine é o cara mais romântico que eu já conhecia. Mas depois do Racine vem Jack. Que deu a vida pela amada e a galera sacaneando. O Jack é burro, não sei o que. Pô, o cara sabe física, meu irmão. Não fala isso não.
Jack tomou. Foi de arrasta, mas salvou a vida da amada. É isso? E ela tá lá agora velhinha, há 84 anos, com aquele diamantão dela lá que ela jogou na água, né? Podia ter feito uma rifa, né? Podia ter feito uma rifa daquilo ali, arrumava um dinheiro. Certo? Maravilha? Cara, tira o print. É isso, tira o print. Pessoal, essa aula de hoje é uma aula corrida mesmo, porque eu te dou 3 teoremas, né? Assim, a gente tem pouco tempo pra falar de tudo isso, tá? Mas eu fiz alguns exemplos, não deu pra fazer um último exemplo, mas eu tenho esse material aí pra você fazer, tem algumas questões nesse material. Sempre vai ter um material, tá? Às vezes eu não consigo fazer a questão em aula, mas sempre tem um material com gabarito. E outra, você sempre tem o prof aqui. Pode contar comigo. Então, se você... Outro dia desse mesmo, 2 pessoas mandaram mensagem pra mim. Arthur, você tem como mandar o gabarito daquela questão lá? A resolução que eu não consegui, da questão 6 e 7? Aí eu fui lá e mandei pra pessoa. Então, assim, sempre pode entrar em contato comigo lá no @profarturneto, ó. Seja bem-vindo, tá? Entre em contato comigo e se você tá com alguma dúvida, manda pra mim. Mas tenta fazer os exercícios, tá? Tenta fazer os exercícios que são importantes, pra ver se você coloca em prática isso que a gente falou aí. Tá legal? Maravilha, diretor? Maravilha. Galera, Manu, aula boa como sempre. Obrigado, Manu. Olha o Cotrinho aí, ó. Tropa do Banofísico. Eu sabia que o Banofísico estaria aí. Não é possível que a tropa do Banofísico ia me abandonar. Então, forte abraço pra tropa do Banofísico. Só brabo, só matador de questão. Tem também a tropa do Ex-Cabelo, que são meus alunos estão sempre assistindo. É o Banofísico e o Ex-Cabelo. Ex-Cabelo. E tem a tropa deles, que é o bom. Eles são como se fossem o 10 e faixa. E tem os... Entendeu? E tem a galera que anda ali, o bonde. Então, beleza. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Galera do chat, beijo grande. Mais uma vez, foi um prazer. Um forte abraço. Bom final de semana pra vocês. E até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.